Boa noite, bem-vindos às noites de ensino da Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Durante o mês de outubro, procuraremos analisar a relação entre ansiedade e fé e perceber como a Palavra de Deus tem respostas para as inquietações dos nossos dias. Vivemos um tempo de muita ansiedade, de muita incerteza, de muita inquietação, mas a Palavra de Deus tem respostas para os nossos problemas, para os nossos medos, para as nossas inquietações. E é isso que vos desafio a descobrir comigo durante este mês. À luz da Palavra de Deus, quais são as respostas para vivermos uma vida mais tranquila, mais plena e mais de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Até já! Boa noite, bem-vindos a mais uma noite de ensino sobre ansiedade e fé. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de clarificar o que é que vamos fazer durante estas 4 noites de ensino. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre o que é a ansiedade, do ponto de vista técnico e do ponto de vista mais clínico, e depois relacionar este tema da ansiedade com fé e cristianismo, vida cristã. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é mesmo um mecanismo de proteção perante uma ameaça. E nesse sentido é algo positivo e mesmo adaptativo. O problema coloca-se quando a ansiedade se transforma numa perturbação. E nesse caso, a ansiedade é um desafio para ter fé. O problema não é ficar ansioso, é como é que eu lido com a ansiedade. E isso pode transformar-se numa doença. Uma definição possível. A ansiedade é um estado emocional caracterizado por sentimento de tensão, preocupação ou medo e que é normalmente acompanhado de alterações fisiológicas, emocionais, cognitivas e comportamentais. O que é a ansiedade como perturbação? As perturbações da ansiedade diferenciam-se do medo ou da ansiedade adaptativa, que era aquela que eu falava há pouco, por serem manifestações de ansiedade excessiva e que persistem além do período apropriado ao nível de situação ou desenvolvimento. Que tipo de alterações é que podem surgir em termos físicos quando estamos ansiosos? Sintomas como sensação de cansaço, dor de costas, dor muscular, dores de cabeça, dor na barriga, azia, tensão arterial alta, tonturas, náuseas, dores de cabeça, aperto no peito, frequência cardíaca mais acelerada, o que é chamado taquicardia, perda de apetite sexual e mesmo alergias, alterações do apetite, ou comer muito ou não ter apetite, perturbações do sono, excesso de sono ou dificuldade em adormecer, insónias, tiques nervosos como roer as unhas, mesmo queda do cabelo e alterações do nível de colesterol e triglicéridos. Para as senhoras, alterações na menstruação, diarreia ou obstipação e prisão de ventre e tensão muscular. Quando falamos de alterações emocionais, falamos de cansaço mental, perda de memória, falta de concentração, apatia e desânimo, pensamentos negativos, preocupações excessivas, alterações do humor, mau humor constante ou mais frequente, irritabilidade excessiva, a pessoa sente-se frequentemente irritada, agitação motora, incapacidade de relaxar, sentimento de estar sobrecarregado ou sobrecarregada e sensação de confusão mental, um sentimento de solidão e isolamento e a tendência mesmo para se isolar dos outros, depressão, tristeza, negligenciar responsabilidades, evitar situações, uso excessivo de café, drogas, comprimidos e a incapacidade para relaxar. Quando falamos de alterações comportamentais, falamos de comportamentos de fuga ou de evitamento, adiamento sucessivo das tarefas diárias, diminuição da capacidade de atenção, concentração, memória, tomada de decisão e uma incapacidade para poder realizar o que tinha planeado.
por vezes acompanhado de uma certa impaciência, decréscimo da criatividade, desinteresse, perda da vigilância face aos riscos do trabalho e consumo excessivo de drogas, álcool, medicamentos. Qual é a diferença entre ansiedade, medo e stress? A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. É viver uma situação futura e antecipar a situação como de forma trágica ou com insucesso. O medo é uma resposta emocional, é uma resposta física e comportamental a uma ameaça iminente, real, ou percebida como tal. Por exemplo, um intruso que entra na nossa casa ou um assaltante que nos interpela gera medo. É natural e é compreensível ter medo. O stress resulta da percepção de que não temos capacidade ou estamos à altura de resolver eficazmente uma dada situação. O que é preocupante em relação a estes problemas é o impacto que eles podem ter a nível da nossa saúde física, psicológica, relacional e espiritual. A maioria das nossas doenças podem ter uma raiz na ansiedade ou no stress, desde logo porque diminuem o nosso sistema imunitário. Algumas doenças físicas e mentais, como alterações do humor, a depressão, as tentativas de suicídio, as perturbações do sono, as dores nas costas, a fadiga crónica, as dores de cabeça, as dores de estômago e outros problemas digestivos estão claramente associados à ansiedade. Até os problemas dermatológicos e perturbações alimentares ou mesmo a adição a substâncias, as dependências, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, as úlceras gastrointestinais, dores musculares, entre outras, são claramente doenças que estão associadas à ansiedade e ao stress. Quais são os problemas ou as preocupações que nos causam ansiedade? Podem ser de muita natureza, cada um terá os seus problemas e as razões por que fica ansioso. Mas aquilo que encontramos como comum e gerador de ansiedade para a generalidade das pessoas são problemas e preocupações com as finanças, o receio de que o dinheiro acabe, ou o receio de não ter dinheiro para fazer face às despesas e às exigências com os encargos financeiros, o medo de que a vida tenha algum precalço e não possa pagar as contas associadas a esse precalço. Mas há outras preocupações quanto ao futuro, ou o medo de não alcançar aquilo a que se propôs ou que planeou, as metas para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal mesmo, ou não ter uma vida confortável, ou as perspectivas de trabalho não serem tão positivas como esperava. A minha vida não ter um propósito, faltar-me foco, é também motivo de ter ansiedade. Para outras pessoas são as relações interpessoais, a vida social que causa medo ou ansiedade. Por exemplo, o medo de não ser amado ou de não ser aceito pelos outros, o medo de perder os amigos próximos, de decepcionar amigos ou familiares, não conseguir manter relações estáveis, ser pouco interessante ou atraente para os outros. Para algumas pessoas, a ansiedade decorre da falta de confiança face a determinadas situações. O medo de não conseguir ser assertivo ou de expressar as suas opiniões, os outros não me aprovarem, faltar-me segurança para lidar com situações inesperadas, medo de parecer ridículo ou de me sentir inseguro numa determinada situação. Para outras pessoas, são as questões laborais que criam ansiedade ou stress. O medo de cometer erros, de se atrasar num compromisso, de não cumprir prazos, de não estar à altura da exigência da tarefa ou de não trabalhar o suficiente, não ter em dia as suas obrigações e os seus compromissos. Eu não sei quais são as preocupações do estimado ouvinte, do estimado irmão ou irmã. Não sei quais são as questões que causam ansiedade na sua vida, entre estas que eu exemplifiquei. Mas peço-lhe que pense um pouco. Neste momento, retire um minuto para pensar sobre o que é que causa ansiedade, o que é que me preocupa na minha vida. E reflita sobre, além daquilo que me preocupa, o que é que eu sinto, o que é que eu penso,
Quais são os pensamentos que vêm associados a esse medo? O que é que o meu corpo manifesta quando eu estou ansioso? Quais são as emoções que eu sinto quando experiencio essa ameaça ou esse medo? Eu gostava de trazer agora uma outra perspectiva, que é a perspectiva da Palavra de Deus sobre estas questões. Para nós, cristãos, a Palavra de Deus é o guia da nossa vida e é a referência, o quadro de referências para o nosso comportamento. E eu gostava de pensar convosco sobre o que é que a Palavra de Deus diz sobre preocupações. Em Filipenses 4, 6 a 8, diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A paz e a tranquilidade é possível. É uma escolha, é uma decisão de cada um de nós. E a Palavra de Deus mostra-nos qual é a solução para as nossas ansiedades e angústias. Deixem-me contar-vos um facto interessante que encontrei quando estava a preparar este estudo. Eu encontrei numa revista de psiquiatria uma revisão sistemática de 850 estudos. 850 estudos é um número muito representativo, o que quer dizer que a conclusão é muito credível e provavelmente segura. E o que é que esta revisão sistemática dizia? Que níveis mais altos de envolvimento espiritual, portanto, relação com a Palavra de Deus, relação com Deus, estão associados positivamente com indicadores de bem-estar psicológico, satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e menos depressão, menos pensamentos e comportamentos de abuso de substâncias ou de sintomas de tristeza e de sofrimento psicológico. É muito importante percebermos isto, que a Palavra de Deus e a relação com Deus traz inevitavelmente ao homem, ao ser humano, uma possibilidade de se sentir mais feliz, mais tranquilo, com maior bem-estar, com maior paz interior. Por vezes as pessoas perguntam se um cristão pode ter ansiedade. Para alguns é uma pergunta inaceitável. Como pode um cristão, alguém que confia em Deus, ter medos e preocupações que levam a estados de ansiedade? Será que a ansiedade é um estágio de fraqueza, de adoecimento espiritual? Será que ela revela falta de fé em Deus ou limitações nas nossas mentes? Não, não é nada disso. É possível que um cristão tenha ansiedade e isso não fará com que esse cristão esteja condenado ao inferno. Acredito que essa realidade será capaz de salvá-lo até de um inimigo maior, que é Ele próprio. O próprio Deus sujeitou-nos às coisas deste mundo, mas prometeu estar connosco, em João 16:33. Aquilo que gostaria de dizer ao terminar esta noite de ensino é que a escolha de viver em ansiedade ou em paz também está nas nossas mãos. Somos nós que escolhemos a forma como vivemos o nosso dia-a-dia, a nossa vida, nos vários domínios que eu abordei, seja relacional, seja profissional, seja até espiritual. A mãe de Jesus também sentiu ansiedade. Quando Jesus, adolescente, foi ao templo e estava com os doutores da lei, os pais não sabiam de Jesus e sofreram ansiedade durante o tempo até encontrarem Jesus no meio dos doutores. Ansiedade é algo natural, é algo
que faz parte da nossa vida, mas não tem que ser um impedimento que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, nem afeta a nossa comunhão e relação com Deus. Vamos orar. Querido Deus, é tão bom sentir que Tu estás no controle das nossas vidas e que é possível, com base na Tua palavra e na comunhão contigo, viver uma vida mais tranquila e uma vida com menos paz e ansiedade. Espírito Santo, rogamos para que o Teu Santo Espírito fale às nossas mentes nesta noite, para que possamos entender quão diferente pode ser a nossa vida se escolhermos entregar as nossas inquietações e preocupações nas mãos de Deus e viver na dependência da sua orientação e da sua condução para o nosso caminho.